Imagine estar filmando um simples projeto escolar e, de repente, você se depara com duas figuras mascaradas, com olhares perturbadores, espreitando na grama alta. Foi exatamente o que aconteceu com um grupo de estudantes de cinema na Nova Zelândia. E o que essas misteriosas figuras fizeram depois vai te deixar arrepiado. Em janeiro de 2015, um grupo de estudantes de cinema da Nova Zelândia estava filmando algumas cenas do lado de fora da escola, na estação ferroviária de Parnell, em Auckland. As imagens que você está assistindo agora foram gravadas por um estudante chamado Chris Meir. Por alguns minutos, Chris e seus amigos estavam apenas brincando e se divertindo enquanto filmavam. Mas então, notaram um homem e uma mulher usando máscaras brancas assustadoras, espreitando na grama alta ao lado da estação e encarando a câmera de uma maneira realmente perturbadora. A princípio, Chris e seus amigos acharam que as figuras mascaradas eram apenas estudantes e estavam tentando assustar uns aos outros. Por isso você pode ouvi-los rindo no vídeo. Mas mais tarde, eles admitiram que era mais um riso nervoso, pois estavam realmente assustados durante tudo aquilo. É bem inquietante rever as imagens, porque parece que o casal nas filmagens poderia estar armado. Em algumas partes, parece que um deles está segurando uma arma. Where's the other one? Where's the other one? I don't see him. Assim que os suspeitos se aproximaram um pouco, as coisas ficaram um pouco intensas demais. Então, o grupo voltou rapidamente para a estrada principal. Depois disso, eles disseram ter avistado um helicóptero da polícia indo na direção de onde tudo aconteceu. Não está totalmente claro quem chamou a polícia naquele dia, mas pelo que descobri, essa não foi a primeira vez que o casal assustou pessoas com suas máscaras estranhas e supostas armas. No início daquela semana, eles tinham assustado uma mulher no Parque Domain de Auckland, mas conseguiram escapar antes que a polícia aparecesse para pegá-los. Quando os policiais finalmente chegaram à estação de trem, Chris e seus amigos contaram o que aconteceu. Depois do relato, a polícia de Auckland fez uma publicação no Facebook pedindo para os suspeitos se entregarem. Eles também alertaram as pessoas para ficarem longe do casal visto. A polícia mencionou que, se alguém visse alguém com algo que parecesse uma arma, não poderia saber se era real ou falsa. Então teriam que tratar como se fosse real. Não muito tempo depois, os suspeitos aparentemente foram conversar com a polícia. Durante a investigação, as autoridades não compartilharam muitos detalhes. Há muitas informações circulando sobre quem essas pessoas eram, se as armas eram reais e o que estavam fazendo. Mas uma coisa é certa: isso não foi apenas uma brincadeira inofensiva. Quando várias pessoas online começaram a dizer que os estudantes estavam apenas tentando encenar uma pegadinha para chamar atenção, um porta-voz da escola teve que intervir e esclarecer que os suspeitos não tinham nenhuma relação com a escola. Segundo um artigo da Vice, um porta-voz da polícia mais tarde confirmou que as armas eram falsas, mas não encontrei nenhuma confirmação oficial sobre isso. E, sinceramente, poucas pessoas realmente sabem quem eram os suspeitos ou por que estavam assustando as pessoas sem motivo. De qualquer forma, é sorte que Chris e seus amigos conseguiram escapar antes que as coisas piorassem.
Perto da base do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta que os moradores chamam de Mar de Árvores. Curiosamente, toda a floresta cresceu em uma área de 30 quilômetros quadrados de lava endurecida da última grande erupção. O Monte Fuji tem um lado um pouco sombrio. Ao longo dos anos, o Mar de Árvores ganhou a reputação de ser um local onde as pessoas vão para acabar com suas vidas. Se você se aventura profundamente na floresta, não é incomum encontrar um corpo perto da entrada. Há um aviso em japonês que diz: pense em seus pais, irmãos e filhos. Por favor, não sofra sozinho. Procure ajuda. Em julho de 2017, um explorador urbano e youtuber chamado Burbex decidiu dar uma olhada na floresta para ver o que poderia encontrar. Ele leva seus espectadores em uma jornada pela floresta e, a princípio, tudo parece bem tranquilo. Mas poucos minutos depois, ele se depara com uma bicicleta abandonada. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What do we got in here? And there's a packet for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here. And I'm not sure what this means. Durante sua exploração, o explorador encontrou uma embalagem vazia de uma faca de cozinha, que levantou questões sobre a situação. Poucos minutos depois, ele localizou outra nota em um saco plástico que dizia 1211, verificado pela Delegacia de Polícia de Fujiyoshi. Essa descoberta sugeria que a bolsa e os itens dentro dela poderiam ser evidências deixadas por alguém que se perdeu na floresta, intensificando o mistério da situação. Pensar em quantas vidas foram perdidas naquela floresta ao longo dos anos é realmente assustador. O mais perturbador é que qualquer pessoa que passe por lá pode encontrar um corpo enquanto explora a área. Ao longo dos anos, o governo japonês tomou algumas medidas, como instalar câmeras de segurança na entrada para monitorar as pessoas que entram e treinar voluntários para conversar com os visitantes que possam estar considerando em terminar com suas vidas. Mas mesmo com tudo isso, as pessoas continuam indo adiante. A mídia realmente tem aumentado o foco sobre a floresta ultimamente, e isso não ajuda. No início de 2023, um homem chamado David Meredith estava apenas fazendo sua caminhada noturna habitual em seu bairro em Red Deer, Canadá, quando avistou um alce se alimentando de folhas ao lado de uma árvore. Tentando ver melhor, ele se escondeu atrás da árvore para observar. Foi quando o alce de repente se virou e começou a correr em sua direção. Para entender o quão perigoso isso foi, basta lembrar que um alce macho adulto pode correr mais rápido que a 56 km por hora, quase o dobro da velocidade que a maioria das pessoas consegue correr. Embora alces não sejam geralmente agressivos, eles podem atropelar e matar alguém se sentirem ameaçados. Provavelmente foi o que aconteceu aqui. David temeu pela própria vida, então subiu na árvore mais próxima para se desviar dos chifres do alce. Quando ficou fora de alcance, começou a gravar. He just ran me up a tree. O alce ficou lá apenas observando-o, e você pode ouvir o nervosismo em sua voz. Ele estava tentando recuperar o fôlego
enquanto esperava o alce se afastar. Mas então, o animal começa a avançar, de um lado para o outro, com a cabeça abaixada. Isso é um sinal claro de que está estressado e definitivamente poderia atacar David se ele tentasse descer ou caísse da árvore. Ele contou a uma estação de notícias sobre o ocorrido alguns dias depois. David acabou ficando na árvore por mais de 10 minutos, esperando que o alce o deixasse em paz. Quando perguntaram como conseguiu subir, ele mostrou como usou um galho frágil, o que é meio impressionante. A parte mais assustadora de toda essa situação é que o galho quebrou e David poderia ter acabado cara a cara com um alce realmente irritado, o que seria um problema sério. Felizmente, depois de um tempo, o alce percebeu que David não iria descer e finalmente foi embora. Graças a isso, ele conseguiu descer em segurança. Em fevereiro de 2018, um homem chamado Greg Harris postou um vídeo de GoPro de si mesmo andando de quadriciclo em uma trilha qualquer. Nos primeiros segundos da filmagem, para ser honesto, é mais ou menos o que se esperaria de um vídeo assim. Mas de repente, algo realmente chocante acontece. Se você perdeu, alguém havia amarrado um fio de metal entre duas árvores, que prendeu em seu capacete, forçando-o a parar. É realmente inquietante pensar que, se Greg não tivesse tanta sorte, poderia ter acabado decapitado pelo fio. Felizmente, como diz na descrição do vídeo, sua velocidade e o fato de que o fio atingiu o capacete em vez do pescoço o salvaram. Pensar que alguém realmente consideraria fazer algo tão cruel quanto colocar uma armadilha mortal em uma trilha de quadriciclo é surpreendente. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa acontece com frequência no meio de trilhas de dirt bike e quadriciclo. Às vezes, essas armadilhas são colocadas por pessoas que querem manter os ciclistas fora de suas terras, enquanto outras vezes são armadas por quem não suporta o barulho e decide tomar uma atitude. Existem ainda aqueles que só querem machucar outros sem razão alguma. Algumas pessoas têm esse desejo cruel de ferir os outros sem motivo, e neste caso é difícil saber quem montou a armadilha. Este vídeo é um exemplo perfeito de como uma pequena mudança, como abaixar o fio só um pouco, poderia ter transformado um passeio inofensivo em um acidente fatal. Felizmente, ele saiu apenas com alguns arranhões leves. Ele usou o vídeo para alertar outras pessoas a ficarem atentas a esse tipo de armadilha, especialmente ao andar de bicicleta por áreas arborizadas. Voltando ao verão de 2014, Chris estava andando de bicicleta nas montanhas perto de Fernie, na Colômbia Britânica, quando algo no meio da grama alta chamou sua atenção. Inicialmente, ele pensou que fosse um animal qualquer, mas logo percebeu que era um leão da montanha. Foi então que ele decidiu começar a gravar. Can't see it, but there's a mountain lion. He's crouching in the grass.
He's actually coming towards me. No início, é difícil identificar exatamente onde o animal está, mas conforme Chris se move um pouco mais para perto da trilha, o leão sai da grama, se aproximando cada vez mais. That is a mountain lion. And he's stalking me. Embora avistar leões da montanha seja raro, eles podem atacar pessoas em certas situações. Assim, se você se deparar com um deles te espreitando na grama alta, com aquele olhar fixo e predador, é motivo de preocupação. Cerca de 2 minutos depois do início da gravação, o leão começa a acelerar o passo. E Chris comete o erro clássico que você nunca deve fazer diante de um leão da montanha. Ele se vira de costas e começa a correr. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. Nos minutos seguintes, Chris faz o possível para espantar o animal, mas o leão continua a cercá-lo, com o olhar fixo, espreitando pela grama alta. Depois de alguns minutos tensos, Chris tenta dar alguns passos em direção à trilha, que leva de volta ao carro, mas o leão bloqueia seu caminho mais uma vez. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. Por sorte, após esse momento de alta tensão, o leão da montanha se vira e desaparece entre as árvores. Estar em uma situação assim deve ter sido completamente aterrorizante, principalmente ao pensar que o único motivo pelo qual o leão não atacou foi que ele simplesmente não se sentiu ameaçado o suficiente. Se o leão tivesse sentido que estava em perigo, o desfecho poderia ter sido bem diferente. Felizmente, foi apenas um grande susto, e Chris conseguiu sair ileso desse encontro assustador. Em março de 2019, uma menina de 5 anos, de Fair Lawn, New Jersey, estava brincando com seus amigos, perto de um riacho na floresta atrás de sua casa, bem próximo à Rota 208. Era um local com o qual a família já estava bastante acostumada. Afinal, moravam ali há 13 anos. Dave Corota, o pai da menina, e sua esposa sempre se sentiam à vontade, deixando a filha brincar naquele bosque tranquilo. Porém, numa tarde específica, a garotinha fez uma descoberta estranha. Ela encontrou um monte de roupas jogadas no meio das árvores. Assustada, correu de volta para contar ao pai o que tinha visto. Quando Dave foi conferir, ele também achou aquilo bastante esquisito. As roupas pareciam ter sido rasgadas, como se alguém as tivesse cortado, e estavam manchadas com um tom avermelhado, o que deixou a cena ainda mais inquietante. Depois de examinar o local com mais cuidado, perceberam que havia apenas roupas femininas no monte. Dave decidiu que o melhor seria contatar o escritório do xerife do condado de Bergen. Aquilo simplesmente não parecia normal para ele. Um monte de roupas cortadas, com manchas, jogadas aleatoriamente na floresta. Mesmo que fosse a primeira vez que sua filha notasse aquelas roupas, elas pareciam estar ali há algum tempo, já desgastadas pelo clima e pelo tempo. Os cortes e as manchas escuras nas roupas chamaram ainda mais a atenção, aumentando o mistério.
A polícia agiu rapidamente, iniciando um pedido de informações ao público, na esperança de descobrir algo sobre as roupas. A comunidade se mobilizou, tentando entender a origem daquele material e desejando que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto, e não algo mais sério. Infelizmente, ninguém apareceu para reivindicar as roupas ou fornecer alguma pista concreta. E sem evidências claras de um crime ou de uma vítima, a polícia não podia prosseguir com análises forenses. Até o momento, o Departamento de Polícia de Fair Lawn não conseguiu fazer nenhuma conexão entre as roupas e uma pessoa específica. Tudo o que resta é a esperança de que a dona das roupas esteja bem, embora o mistério das manchas avermelhadas deixe uma sensação inquietante. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até o final. Espero que tenham curtido cada detalhe dessa nossa jornada. Se você gostou, deixa aquele like. Eu sei que parece clichê, mas ele ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdos sinistros para vocês. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.